Olá pessoal, tudo bem? Sou Leonardo Ribeiro. Temos seguido aqui juntos numa série de reflexões provocadas por alguns acontecimentos na minha vida e que de certo modo me auxiliaram a examinar algumas coisas do meu coração e em consequência mudar algumas atitudes da minha vida. Eu espero que isso também possa te auxiliar, tá bom? Hoje eu vou contar uma história sobre o elevador. Tenho muitos amigos que compartilham comigo algumas coisas das suas vidas, assim como eu compartilho com eles algo da minha. Alguns, ao compartilharem da vida comigo, acham que eu os ajudo por meio das conversas, mas a questão é inversa, ou seja, eu, ao ouvi-los, tenho aprendido muito. Suas experiências me ensinam a portar-me na vida e a crescer como um cristão e como homem. O elevador foi mais uma aula de vida que foi compartilhada comigo. Um amigo específico me narrou um fato ocorrido entre ele e seu filho quando estava indo numa consulta. O filho era ainda criança. O garoto tinha por volta de 6 anos. Ele o levava para o médico para uma consulta periódica. Chegando ao local, parou com seu filho na portaria, na fila do elevador. Contou que um conhecido se aproximou dele e eles começaram a conversar. E foram se distraindo. E quando deu por si, seu filho entrou no elevador e subiu sozinho no prédio. Ele subiu logo atrás, indo andar por andar procurando o filho. Algum tempo depois o achou. Relatou-me que, mesmo chateado, aproveitou aquela oportunidade para ensinar o seu filho. E essa atitude me chamou a atenção. Ele descreveu que desceu com seu filho até a portaria novamente, voltando à fila do elevador, onde o seu filho se perdeu e lhe explicou: "Filho, quando você se perder em algum lugar, a atitude mais certa é voltar ao início, ao local onde se perdeu e começar novamente, se dirigindo ao lugar certo." Esta é a questão que eu quero ilustrar nessa reflexão. O poder que nós temos de voltar e recomeçarmos. Esse é um princípio que tenho aplicado em minha vida e orientado a muitos que se aconselham comigo, que precisam identificar onde e quando se perderam e assumir uma atitude de voltar e recomeçar novamente. Porém agora, da maneira certa e da forma correta. O certo é que na vida existem muitas pessoas que se perderam. Isso pode ocorrer com todos. Podemos nos perder por escolher algo errado, por escolhermos sem conhecer a totalidade da situação, ao escolhermos no momento não tão propício para isso, ou até mesmo por escolhermos o certo e alguma situação da vida dar errada. Não conseguimos controlar a vida de forma tão linear e fixa, a ponto de não sairmos da pista. Somos falhos, tomamos decisões equivocadas, nem sempre acertamos. Na realidade, acredito que proporcionalmente erramos tanto quanto acertamos. Mas, segundo os princípios bíblicos, a atitude de assumir e voltar para recomeçar é importante, se não fundamental. No meio empresarial, por exemplo, a maioria daqueles que alcançaram sucesso, esse sucesso não foi obtido nas primeiras tentativas. Geralmente ocorreram muitos erros, mas a perseverança que conduziu a esse sucesso que nós vemos hoje. Não somos inerrantes, geralmente erramos, mas um aspecto importante é que temos a possibilidade de nos arrependermos e mudarmos. Contudo, considero o arrependimento como algo secundário, ou seja, o desejo divino é que não erremos, mas quando erramos, temos a graça que nos possibilita o arrependimento e a mudança. Então, é uma possibilidade válida e, com certeza, amorosa da parte de Deus. É, de certo modo, o prenúncio de Deus de nossa fraqueza, convidando-nos ao arrependimento, visto que não conseguiríamos manter uma conduta exemplar 100% da nossa vida. É a possibilidade que Ele nos deu de reconhecermos que somos fracos e erramos. Contudo, não devemos lançar mão do perdão para vivermos errando. É necessário voltar ao início, zerar as questões e assim ir direto ao lugar que foi proposto lá no início. Tenhamos a ciência que não existem atalhos. Porém, não podemos sair sem planejar e organizar a meta a ser alcançada. Paulo nos ensina que não podemos banalizar a graça, vivendo constantemente no pecado, motivado de certo modo, pelo perdão garantido, como diz Romanos capítulo 6, verso 1 e 2.
Isso foi condenado por Deus devido à regeneração que ocorreu naqueles que são filhos de Deus. Quem morreu para o pecado não tem mais o prazer de viver nele. Por isso, como filho de Deus, eu tenho algumas perguntas para você. E você, como tem vivido tua vida? Em repetições contínuas dos mesmos erros? Ou percebeu que tomou o caminho errado e chegou ao lugar errado? Ou nesse caso, o elevador e saiu no andar errado? Volte ao início e tome o caminho certo, para chegar no fim certo. Se sente cansado de fazer isso sozinho, convide Deus para voltar contigo e agora iniciar esse percurso acompanhado. Ele deseja fazer isso com você. Essa reflexão foi pautada no livro Reflexões de um Aprendiz. Você pode adquirir o e-book através do link aqui na descrição. Curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreva no canal Verlane Ribeiro Oficial. Deus te abençoe, até a próxima.